Paulo censura a contenda entre os irmãos. A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Diácono Denis Pereira aqui com mais uma videoaula da classe de jovens para vocês. É um prazer ter todos vocês por aqui. Há 6 anos estamos no YouTube compartilhando a palavra de Deus através da escola dominical, através de assuntos ligados à liderança, relacionamentos para jovens e adolescentes e para a família também, pregações. É muito bom ter você por aqui e você vai encontrar tudo isso aqui no nosso canal. Por isso, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para o YouTube te informar sempre que tiver um conteúdo novo por aqui. Deixe o seu like, clica no joinha e deixe o seu comentário, como fez aqui irmã Raimunda Souza, Jonas Costa, Edna Andrade, Silvana Durães, Andy Bonfim, Raquel Porto, Marcos Gomes, Josiane Madureira, Sônia Isabel, Marina Guimarães e muitas pessoas, não dá para ler o nome de todo mundo. Comente, essa interatividade, lembra? Faz o YouTube entregar o nosso conteúdo para você e para muito mais pessoas. Então, uma das maneiras de mostrar para nós a relevância desse conteúdo, a importância e para o YouTube é interagindo, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e comentando, e eu ficarei muito grato a vocês por isso. Vamos então para a lição 9, classe de jovens, mas antes, roda a vinheta. Paulo censura a contenda entre os irmãos. Bora para a lição 9, pegue sua revista, pegue aí o seu caderno, bloco de anotações e vamos anotar aquilo que vamos aprender e preparar para a nossa próxima aula do domingo. Fale para nós nos comentários como está a situação aí na sua cidade em relação à pandemia. Coloca aí a sua observação aí na área de comentários. Na descrição dos vídeos tem 3 links, um para baixar material em PDF de apoio para a aula, outro para entrar em grupos de professores do WhatsApp e um outro que é um e-book gratuito que você vai receber sobre relacionamentos para jovens e adolescentes, meu primeiro e-book. O texto do dia está em 1 Coríntios 6 e 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Olha só. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então, Paulo já começa dando aquela cortada seca, né? Já não era para ter briga entre vocês. Já está errado aí. Devemos evitar as contendas judiciais entre os membros da igreja, pois o acerto amigável é melhor do que uma contenda jurídica, principalmente com um irmão da fé. Nesta lição de domingo, veremos que os membros da igreja em Corinto estavam levando uns aos outros aos tribunais para resolverem suas diferenças. E qual que é o problema disso? É que isso causa escândalo, irmão. Causa escândalo. Escândalo. Eu vi há algum tempo atrás, em uma cidade, o pastor presidente, ele chegou naquela cidade para trocar o pastor que ali estava. E a igreja foi para a rua, saiu no jornal da cidade, os crentes fazendo piquete na frente do templo, tudo de terno, gravata, Bíblia embaixo do braço, os obreiros, a igreja inteira, 300, 400 pessoas, as irmãs de oração, para impedir que o pastor presidente, por favor, isso traz um prejuízo para a igreja, meu Deus, para a imagem da igreja, que é a igreja de Cristo, não é a igreja instituição, organização, a igreja de Cristo. As pessoas não separam a igreja por placa, não, tá? Não separam crente pelo cartão de membro dele, não, tá? Para eles é tudo assim mesmo, é crente, tudo desse jeito. E nesse caso, às vezes a gente coopera para que as pessoas façam esse tipo de observação vergonhosa em relação à igreja. O poder de julgamento da igreja local. O universo jurídico romano, o sistema judicial atual herdou muito do sistema jurídico e social do Império Romano.
como o Império Romano cresceu muito, né, cresceu de uma maneira muito forte, enfim, eles tiveram que desenvolver um sistema de justiça, né, para que as pessoas pudessem aí ter acesso, né, a essa justiça. Tá? Agora, nesse ambiente romano, muitas das decisões acabavam por favorecer, né? Nem vamos falar nada. Bom, e a igreja? E a igreja? Certamente o modelo hierárquico do Império Romano influenciava na estrutura da igreja local. A igreja é muito influenciada pela cultura, gente. Muito. A estrutura da igreja, a estrutura organizacional, denominacional é muito influenciada pela cultura. Tá? Contudo, a igreja jamais pode se deixar levar pelo pensamento desse mundo. Lá nessa igreja, os conflitos e a busca dos direitos institucionalizados por Roma seriam inevitáveis, exatamente por eles estarem em um ambiente como era o ambiente de Corinto, como era o ambiente do Império Romano. Agora, Paulo conhecia tudo isso e ele vai, então, dar uma dura nesses irmãos por causa dessas disputas judiciais, não é? O nosso objetivo é que a igreja de Cristo jamais seja exposta ao ridículo, exposta a escândalo. Isso é muito perigoso. Ultimamente, meu Deus do céu, Deus nos ajude com as redes sociais. O nome da igreja muitas vezes vai parar na lama por causa de sabe? Paulo então propõe um modelo de conciliação para a igreja cristã. A igreja de Corinto vivia em constantes conflitos, divisões, dissensões e casos de imoralidade. Estamos falando de uma igreja espiritual. Sim? Não. Tinha todos os dons, mas era carnal. Perguntaram isso para mim. É possível um crente ter dom do Espírito Santo e ser carnal? Meu Deus do céu, não lê Bíblia. Lá em Corinto, Paulo chama eles de carnais, de meninos na fé. Carnais, eles tinham todos os dons. Né? Por isso, Paulo então os exorta a viverem uma vida de santidade, resolverem questões internas na própria comunidade. Paulo defende que os próprios membros eram competentes para tratarem dos problemas e fazerem um julgamento justo, diferente do que acontecia nos tribunais, que favorecia quem tinha dinheiro. Tá? E ele pergunta ainda mais, será que não havia entre eles pessoas sábias o suficiente para julgar as rixas internas, em vez de submeter os conflitos internos aos infiéis? Né, Paulo? Meu Deus do céu, que vergonha colocar um assunto da igreja para ser discutido aí. Eu tenho acompanhado há algum tempo um coral gospel de muita visibilidade no Brasil. Estou até preocupado que faz tempo que eles não lançam aí uma música nova. É um coral jovem, não vou citar aqui o nome, mas uma das integrantes saiu desse coral. E essa menina está na internet expondo o coral, sabe, expondo problemas que eles tiveram. Gente, o prejuízo que isso causa para o reino é inimaginável. Nós precisamos ter em mente que todas as vezes que expomos problemas da igreja para o mundo, nós estamos expondo a noiva de Cristo. Imagine que uma mulher, ela tem o seu vestido rasgado. Imagine a cena, e um amigo vê, e ao invés dele avisar o marido dela, olha, escuta, olha lá, rasgou o vestido da sua mulher. Ele faz um vídeo e posta na internet. Meu Deus do céu! Eu não aceito que falem mal da minha mulher. Não aceito. Será que Jesus aceita que falem mal de sua noiva? Precisamos pensar nisso. Quantos estão difamando a noiva de Cristo? Falando mal dela, expondo os defeitos dela.
como se ela fosse formada por homens perfeitos. Não, a igreja não é lugar de gente perfeita, é lugar de sermos aperfeiçoados por Cristo. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas estão enxergando a igreja, e quando eu digo igreja, não interessa qualquer departamento que se participe, qualquer organização, qualquer denominação, igreja. Novamente eu vou dizer, o mundo vê a igreja. As pessoas estão olhando a igreja como prédio, como instituição, como organização. E aí processa, e vamos lá, e vai pra internet, e... escândalo, vergonha, enfraquecimento ainda mais dos que já são fracos na fé. Eu particularmente sinto saudade de quando os assuntos internos da igreja, a disciplina era dura, mas era tratado no templo. No templo. Culto terça-feira, porta fechada. Culto Santa Ceia, porta fechada. Era ali dentro, entre nós. Expunha as pessoas, levava para frente, falava o nome, mas era tratado ali. Ali a pessoa caía, ali ela levantava. Ali. Ali ela passava vergonha, mas ali também ela era exaltada diante de todos por Deus. Ah, que tempo! Tópico 2, a estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos. O funcionamento da igreja em Corinto. A igreja em Corinto era organizada na casa de alguns membros. Ela teve sua origem na casa de Justo, que ficava ao lado da sinagoga. Paulo começou a pregar na sinagoga e não gostaram muito, porque alguns líderes religiosos estavam convertendo ao evangelho. Aí a casa desse Justo era do lado da sinagoga. Paulo desceu lá e começou a pregar lá e ficou pregando lá durante muito tempo. A igreja, na sua grande maioria, era formada pelos pobres que viviam no cais do porto de Corinto. Ok? Lembra que Corinto era uma cidade cosmopolita e uma cidade portuária, um dos portos mais importantes para o comércio do império. O poder de julgamento da igreja estava condicionado à prática da justiça. Se havia conflito e rixa a serem levados ao julgamento, era porque alguns continuavam tirando vantagens dos próprios irmãos na igreja. No entanto, Paulo afirma que estavam causando danos, que tanto os que estavam causando danos como os prejudicados estavam errados. Ele orienta que os prejudicados deveriam sofrer a justiça sem buscar recursos jurídicos, recorrendo assim ao sermão da montanha. Vamos ler aqui 1 Coríntios 6 e 7. Na verdade, realmente foi o texto que a gente leu, é já uma falta vocês terem problemas aí entre vocês. Vocês não deviam ter esse tipo de demanda entre vocês aí. Só vocês terem rixas uns com os outros já é uma vergonha. Mateus 5,39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, dele também a outra. Sermão do Monte, Jesus. O que é isso? É não revidar. É mesmo tendo justificativa para se defender, se calar, por um bem maior. Você tem um prejuízo pessoal, mas você pensa num bem maior. Na realidade, essas brigas e o que motivava e o que motiva levar à justiça é quando eu estou dominando. Então, eu não posso guardar isso, eu não posso sofrer isso sozinho, eu não posso passar por isso, eu fui injustiçado, o eu tomou conta e a pessoa esquece que há um bem maior, que é o quê? A preservação da honra da noiva de Cristo. O equilíbrio, né? Demonstrar o amor de Cristo quando as pessoas nos tratam bem, mas é quando nos tratam mal que nós devemos demonstrar. É quando temos a justificativa para processar alguém, por exemplo, e a gente não processar. Por livre escolha. Para quê? Para que o nome de Deus, ao invés de ser escandalizado, seja glorificado. Os tribunais romanos possuíam jurisdição e deliberavam sobre processos que envolvessem cidadãos romanos em todo o império. Geralmente o Império Romano tinha como tradição respeitar a tradição local.
né, ou as leis da terra dos povos dominados. Mas quando se entrava em conflito as leis provinciais com as leis ou costumes romanos, então havia os apelos aos tribunais. E aí era o imperador que tomava a decisão final. Tópico 3. Conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. Está aqui em 1 Coríntios 6 e o versículo 9, é isso? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha que coisa. Meu Deus do céu. Prática da injustiça. Interessante que quando a gente fala de injustiça, a gente sempre pensa em ímpios e incrédulos. Não, ele está falando para a igreja aqui, ó. Crentes injustos uns com os outros, que tiram vantagem uns dos outros, que aproveitam do erro do irmão para pisotear em cima dele. Meu Deus! Os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Injustiça, está falando para crente aqui, viu? Está falando para crente. Os membros que estavam defraudando o irmão e levando-os aos tribunais de forma leviana poderiam até ganhar a causa na justiça humana, mas poderiam perder a vida eterna. Lembra que eu disse por um bem maior? Esse bem maior que muitas vezes deve nos levar a pensar e refletir antes de expor certas coisas. O bem maior é a honra da Igreja de Cristo, é o nome de Deus ser glorificado ao invés de ser envergonhado, e é a preservação da nossa vida eterna. Porque eles aproveitavam da queda dos deslizes de alguém para levá-lo aos tribunais. Sendo que a ideia era que eles resolvessem entre eles. O que Paulo está dizendo aqui nessa lição não é que o problema não deve ser resolvido, mas a igreja pode resolver. É assunto para ser tratado na igreja e não perante tribunais de pessoas infiéis. E hoje em dia tudo é televisionado, gente. Tudo vai parar na rede social. Tudo vira live, meu Deus do céu. Mas a grande e maior demonstração do amor de Cristo está no fato de, mesmo que você tenha a oportunidade, a justificativa, você sofrer o dano por amor a Cristo. Isso é ser cristão. Ser parecido com Cristo. Aquele que quando injuriava não era injuriado. Jesus não revidou o ataque. Os irmãos fraudulentos igualmente são condenáveis como os juízes injustos. A reprimenda paulina é forte. Ele iguala quem defrauda o irmão com os devassos, idólatras, adúlteros, ladrões e roubadores. Ele iguala todos, ele coloca todos na mesma lista. Isso é muito duro, ele está falando aqui para crente. Portanto, todos estavam debaixo da mesma condenação. O termo injusto aqui é empregado para se referir aos juízes dos tribunais romanos. Mas aqui em 1 Coríntios 6:9, o mesmo termo é empregado aos crentes que cometem injustiça. Paulo considera a atitude de não suportar a injustiça dos irmãos como um erro, pior ainda do que o erro de quem pratica a injustiça contra um irmão. Assim, o apóstolo estimula os seus ouvintes a reconhecerem a graça divina. Por isso que os nossos relacionamentos estão sendo pautados pelo amor de Deus. Paulo está dizendo que quando alguém comete uma injustiça contra mim, ele errou. Mas se por causa dessa injustiça eu revidar e for injusto com ele, o meu erro é pior do que o dele. Porque eu não manifestei a esta pessoa a graça que me alcançou. Meu Deus! Disputas diante de juízes pagãos, conflitos e disputas internas estavam sendo levadas diante dos juízes pagãos, que não tinham perfeito entendimento de como funcionava a organização da igreja. As tomadas de decisões destes juízes poderiam ter um impacto negativo, significativo, nos relacionamentos internos da igreja, pois não teriam como base os princípios cristãos. Então, quando você expõe
um erro, uma falha da igreja, de alguém da igreja, de um líder da igreja, de um membro da igreja. A justiça vai julgar? Vai. Mas a justiça é fria. A justiça é injusta. A justiça não vai levar e nem pode levar e nem tem como levar em consideração os princípios da palavra de Deus. Então, tentando obter aí uma justiça, você acaba cometendo uma injustiça ainda maior. Toda uma igreja, toda uma comunidade pode ser prejudicada pelo egoísmo de alguém que quer, aliás, diga-se de passagem, não quer justiça, quer vingança. Quem quer justiça faz como Jesus, que quando injuriado, não injuriava, mas entregava aquele que julga corretamente. Entende isso? Então, o que muitas pessoas querem ao levar assuntos da igreja diante de tribunais não é justiça, é vingança. Porque quem quer justiça espera em Deus, porque Deus é justo e a justiça de Deus também o é. Então é muito importante que a gente preste atenção nisso aqui. E eu quero terminar esta lição com um texto maravilhoso que todo cristão deveria deixar esse texto escrito em algum lugar na sua casa para, se possível, ler esse texto todos os dias e meditar nesse texto. Olha o que a Bíblia diz aqui em Provérbios, capítulo 6, versos 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras. E aí essa 7ª há um peso maior, 6 que ele odeia e a 7ª ele detesta: aquele que provoca discórdia entre irmãos. A Bíblia diz que Deus detesta. O nosso papel como cristãos é semear a paz, é procurar a paz, é construir a paz, é sermos pacificadores e não o contrário. Mas, tanto lá quanto cá, tanto na igreja de Corinto quanto em algumas situações de hoje, este comportamento só revela pessoas que de fato ainda não nasceram de novo. Tanto precisam se converter aqueles que praticam injustiça, quanto aqueles que levam diante de tribunais cometendo uma injustiça ainda maior, não apenas contra quem processa, mas contra o reino de Deus e contra a igreja de Cristo. Pense nisso. Se mexer com a minha mulher, vai ter que se ver comigo. Quem mexe com a noiva de Cristo, vai ter que se ver com ele. Amém? Que Deus te abençoe. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. Prazer ter você sempre por aqui. Deixa aqui o seu comentário e até a próxima aula. Deus abençoe vocês. Forte abraço.